Acompanhe conosco o quadro de entrevista com o tema Viver Bem em Família. Olá, que bom que você está conosco de novo. Se viver em família já é um desafio, imagine o que é viver bem em família. Para tratar desse tema, um especialista na área da medicina, Marcelo Garcia Collin, médico de família e comunidade, fundador da Sociedade Espírita Laços Fraternos e companheiro nosso aqui do programa. Marcelo, seja muito bem-vindo também. Muito satisfeito por poder estar de novo. Vamos começar do comecinho, Marcelo. Certo. Viver bem em família é nosso tema. Mas como é que você define família? Você pode imaginar que os cientistas já se debruçaram muito sobre esse assunto. Cada um tem uma opinião a respeito de como conceituar a família. A definição que eu mais gosto é aquela que é a mais inclusiva e que já nos faz pensar a respeito dessa instituição. Teve um autor que disse o seguinte: família é um grupo de indivíduos que compartilha um interesse comum. Desse modo, a gente já pode ver que muitos lares hoje, muitas casas cheias de gente, não tem uma família lá dentro. Porque é cada um olhando para o seu lado, cada um só preocupado com os seus problemas. Então, por isso eu gosto dessa definição. Porque ela inclui aquela pessoa que compartilha conosco a vida inteira, tentando nos ajudar a chegar a alguns objetivos. Porque, no fundo, a ideia dessa definição é poder clarificar para nós quem é realmente importante para o nosso sentimento, para a nossa emoção. Quem realmente faz diferença na nossa vida. E quem faz diferença são aquelas pessoas com as quais nós caminhamos em busca de um objetivo comum. Mas a doutrina espírita, na minha opinião, é imbatível nesse aspecto. E os espíritos também trazem definições diversas. Mas o que é importante pontuar é que, ao contrário do que pensam alguns sociólogos, família não é uma instituição humana. Família não foi uma coisa criada pelos homens. Família não foi uma ideia de uma pessoa assim, vamos nos juntar aqui que vai ser bom. A família é uma instituição divina. Deus tem um propósito para as famílias. Não foi à toa que Ele criou todas as leis, coordenou vários caminhos para que as pessoas fossem obrigadas a viver em família. Quando surge a reprodução sexuada, Ele está criando a necessidade de que os indivíduos se busquem e compartilhem em algum momento. Isso não é por acaso. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse conceito de família, como ele impacta na nossa maneira de viver bem na nossa família. E já que você tocou nesse assunto, Marcelo, qual é o objetivo da família? Qual é o propósito? A família é para nós uma divina oportunidade de nós treinarmos num pequeno grupo aquilo que um dia deve ser o nosso modo de agir com a humanidade toda. Ali, com algumas poucas pessoas, podendo ter um intensivo de algumas horas, tentando compartilhar um pouco mais, nós vamos treinando o nosso afeto, nós vamos burilando algumas coisas. Você há de convir comigo que nenhuma outra instituição nossa, da sociedade, nos permite evoluir tanto quanto os esforços que nós temos que desprender ali dentro da nossa família. Porque nas outras relações, que são socialmente muito mais frouxas, o que acontece? Se eu não gosto dessa pessoa, tchau, eu vou embora, não quero nem saber. Então a família nos apresenta um delicioso desafio, eu diria. Ela nos desafia a sermos melhores todos os dias para que nós continuemos juntos nessa jornada. Já que nós temos que andar juntos, como é que nós vamos fazer para andar melhor? Então a família tem por objetivo nos desafiar a sermos cada dia melhores do que fomos nos dias anteriores. E para reforçar essa ideia, qual a importância então de se viver em família? A gente vê que a desestruturação dos laços familiares em muitas sociedades tem levado a tragédias sociológicas. Não é à toa que justamente agora, quando a família é vista de uma maneira com até certo desdém por algumas pessoas, família você vê de vez em quando, a família é um sobrenome, a família é um título, a família é uma oportunidade disso ou daquilo. Não é à toa que hoje, quando a gente vê que os filhos não têm mais o mesmo respeito, o mesmo amor pelos seus pais, os pais não se dedicam, além de alimentar muitas vezes o seu filho, à medida que essa estrutura social vai sendo corroída, toda a sociedade vai caindo. Então, quando a família vai perdendo os seus valores, se os indivíduos não se incomodam mais de xingar, agredir os próprios pais em casa, imagina o que eles não fazem por aí com os professores nas escolas, com as pessoas na rua. Se a pessoa maltrata o seu próprio irmão, imagina a pessoa que está passando na rua, se ela não se importa com o sofrimento do seu primo, do seu tio, imagina um mendigo que está precisando de alguma coisa ali no canto. Então,
diminuição da importância da família para alguns tem levado a uma destruição da nossa tessitura social como um todo. Ok. Na sua opinião, Marcelo, como médico e como espírita também, o que é que mais dificulta a relação familiar? A minha impressão é que a ideia de que as pessoas fazem da família é o que mais dificulta esse trabalho. Muitas pessoas, de uma maneira muito ingênua, acham que viver em família é ter os outros para servi-los. São pais que criam os filhos para cuidar deles ou para satisfazer os seus caprichos, que criam os filhos para fazer aquilo que eles não puderam fazer nas suas vidas. Filhos que esperam que os pais satisfaçam todos os seus desejos. Então as pessoas olham para a família como um grupo de apoiadores para a minha jornada ascensional e luminosa. Todo mundo tem o dever de fazer as minhas vontades e os meus caprichos. Acho que é isso que tem mais afetado as famílias. O casal, um olha para o outro e espera, o que será que o outro vai fazer por mim hoje? Quão poucos casais olham para o seu companheiro pensando, o que será que eu posso fazer pelo outro no dia de hoje? Se nós entendêssemos, tivéssemos guardado no nosso coração o conceito da família, íamos entender que aquele companheiro que Deus coloca ao nosso lado para a jornada vai nos sustentar em alguns momentos e vai precisar do nosso sustento em outros. Isso demanda de nós um pouco mais de reflexão, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de estudo e pensar as nossas próprias atitudes. Então eu vejo as pessoas às vezes como expropriadores. A gente podia dizer até que alguns filhos são verdadeiros parasitas das suas estruturas familiares. Eles não se incomodam de criar embaraço e dificuldade para os outros, desde que seja para eles conseguirem aquilo que eles querem. Isso se deve ao fato de não entenderem por que se vive em família. Esperam a família para ter prazer. E a família é para nos ajudar a crescer e precisa dos contrapontos, naturalmente. Ok, Marcelo. A gente vai fazer um intervalo, que a Renata já está chamando, né? E daqui a pouquinho a gente volta com esse tema, porque tem perguntas aí interessantes a serem feitas. O intervalo é rapidinho. Fique conosco na reflexão de hoje. Viver bem em família. Voltamos com a segunda parte da entrevista. Estamos falando sobre viver bem em família. Fique conosco. Estamos de volta. Muito obrigado, Renata, pela deixa. Marcelo, você fez ali referência à ausência de maturidade das pessoas para compreender família, sua dinâmica. O que é que você quer exatamente fazer significar com isso? Eu acho que é importante que você me dê a oportunidade de fazer esclarecimento, porque muitos pensam em maturidade no sentido de tomar decisões baseadas em algo judicioso, consciencioso, como se a maturidade aqui se referisse a uma maturidade intelectual. Maturidade intelectual é uma coisa que o tempo dá para as pessoas, e com pouco esforço. Mas nós estamos falando que aquilo que sustenta a família é uma maturidade afetiva. As pessoas precisam melhorar, fazer crescer esse afeto que tem umas com as outras. Já faço outra pergunta. Então, se você fala em fazer crescer, em maturidade, é natural pensarmos que haja estágios para essa maturidade. É isso? Isso é muito interessante a abordagem que faz um espírito. Você vê que muitos dos livros espíritas são escritos por pessoas que estão aí encarnadas. Marcelo resolve fazer um livro, Márcio resolve fazer um livro. Outros livros são trazidos pelos médiuns, né? São os espíritos desencarnados que vêm ao médium escrever através dele. O Chico Xavier é o mais famoso desses, né? E o espírito Joana de Ângeles, que escreve pelo Divaldo Franco, que é seguramente o maior médium da atualidade, ela, no conjunto das suas obras, vai costurando algumas ideias que fazem para nós essa belíssima jornada do amor. Ela diz que a nossa maturidade afetiva começa com um amor que ela chama de amor infantil, um amor criança. E basta a gente lembrar um pouquinho como são as crianças até 1, 2, 3 aninhos de idade. É normal que a criança de até 3 anos, ela quer tudo para ela, é um ciúme infinito. Tudo é dela, é meu, dá.
Ela olha, ela quer as coisas para Amor ela. que só recebe. Ela quer receber. Mas, desculpa interromper, todos passam por isso. É natural. Todos. Não há nenhum tipo de... É uma etapa do processo, não dá para dizer que é melhor nem Isso. pior. Nós Isso. temos que andar Não há por ela. qualificação, é Nós assim. temos que transitar por ali. Esse é o primeiro estágio do amor. E esse é um grande desafio que às vezes eu falo para os casais, quando eu estou lidando com casais que estão tendo dificuldade emocional, porque tem um marido muito ciumento, por exemplo, eu procuro lembrar a esposa, olhe, às vezes esse ciúme do marido é a maneira dele expressar o afeto dele. Esse é o momento em que ele está. Ele é muito possessivo, quer tudo para ele, mas ele vai conseguir amadurecer se você for ajudando ele através do tempo. Não é maldade que faz com que ele seja assim, é porque ele ainda está nesse começo. Então, a característica do amor infantil é essa coisa do ciúme e da possessividade. Conforme a gente vai caminhando por um amor mais juvenil. E como a gente lembra da juventude, o amor juvenil é aquele amor aventureiro, aquele amor que se lança sem medir muito bem as coisas que estão acontecendo. Ele é precipitado, ele é atravessado, ele faz as coisas sem pensar, depois se arrepende, ele oscila muito no seu humor, manifesta o afeto agora de uma maneira, daqui a pouco aquilo não agrada mais, isso é bom, isso é ruim. Então esse é um segundo estágio. É natural que algumas pessoas sejam assim voláteis no seu comportamento, é do estágio delas. A partir daí eles vão caminhando por um amor mais consciente da maturidade. Esse é um amor que já começa a pensar, só que ele pode se tornar um pouquinho calculista ainda. Eu amo aquilo que você pode me dar. Eu amo o amor que você tem por mim. Eu dou, mas se eu receber alguma troca. Então ele se baseia na reciprocidade. Eu estou em condição de amar aqueles que estão em condição de oferecer alguma coisa para mim. E conforme vai amadurecendo, eu vou exigindo cada vez menos do outro, até que eu chegue ao mais alto estágio do amor, esse Assim, amor divino. Fazendo uma análise, você que lida com casais, com indivíduos conflitados nessa área, o que é que predomina por enquanto? Nós estamos mais na juventude do que qualquer outra coisa. Vai demorar para chegar nesse último estágio aí que você... Aparentemente sim, né? Nós vivemos uma jornada cósmica muito comprida. O próprio Espírito Joana de Ângeles conta para nós que talvez nós já tenhamos 1,5 bilhão de anos nessa caminhada. 1,5 bilhão de anos nessa caminhada para desenvolver o que a gente conseguiu desenvolver até agora. Nós não temos como saber se o ritmo aumenta muito, diminui muito, mas enfim, o fato é que nós andamos muito e ainda estamos bem no começo da nossa caminhada. Mas quando eu vou exigindo cada vez menos do outro, eu vou caminhando para o último estágio do amor. Esse amor que é divinizado. É o amor que se satisfaz, que se realiza em se dar. Eu amo mesmo é poder te amar. Nada mais do que poder oferecer o meu amor para você. Muitas pessoas confundem amor com posse. Elas são possessivas, elas são apegadas aos outros, dizem, mas é que eu amo muito. Não necessariamente. Elas às vezes consideram que estão sendo muito boas de estar assim e ainda precisam caminhar. Então toda uma consciência precisa ser criada nesse sentido. Nós precisamos aprender que amar é libertar, amar é servir, amar é se entregar. Mas nós estamos só no começo dessa jornada. Joana de Ângeles, uma vez, esse espírito estava conversando com o médium dela, o Divaldo Franco. E ela chegou, Divaldo, nós vamos fazer mais um livro. E Divaldo falou, tudo bem, qual vai ser o tema? Ela falou, o título dele vai ser Garimpo de Amor. Nós vamos falar sobre amor. E daí Divaldo olhou para ela, mas Joana, nós já falamos tanto sobre o amor? São tantos livros sobre o amor? Será que tem alguma novidade ainda nesse assunto? Será que as pessoas têm algo a aprender ainda? Ela falou, Divaldo, você não tem noção. Nós estamos começando a aprender o que é amar ainda. Quanta coisa a gente precisa aprender nesse sentido ainda. Marcelo, lá no comecinho da sua fala, definindo família, você tocou no assunto de tornar comum, né? De sermos comuns, comunicação. Como é que a comunicação pode facilitar ou dificultar as relações em família? Talvez o ponto central do sucesso das famílias seja a sua capacidade de se comunicar eficientemente. Famílias nas quais as pessoas se entendem, porque agora a gente já entendeu. A família é um desafio. Nós vamos encontrar na família afetos e desafetos. Então não tem como não ter momentos de turbulência, tribulações. Então o que acontece? As famílias que se comunicam muito bem, elas passam pela tribulação de uma maneira muito mais rápida, muito mais pronta. O problema é quando a família começa a degenerar a comunicação. E por isso, quando eu converso com famílias que estão tendo problemas, seja pais que não conseguem se comunicar com filhos,
esposos que não conversam com a esposa, um idoso que é muito difícil de se lidar, eu sempre digo por aí, comece melhorando os seus canais de comunicação. Porque eu digo A, o outro entende B. Eu digo eu gosto de você, o outro que está me adulando. Eu digo eu preciso de você está me sufocando, está falando que precisa de mim. Então quando as coisas vão para interpretações e distorções do que o outro falou, daí a família vai indo para o buraco. Então é importantíssimo que as famílias aprendam a conversar mais, deixando julgamentos de lado, deixando impressões pessoais de lado e aprendendo a falar sobre como estão se sentindo. Porque se eu digo, Márcio, você é um déspota, você naturalmente vai querer se defender. Agora, se eu digo, Márcio, quando você faz assim, eu me sinto oprimido. Aí você vai dizer, nossa, mas será que tem alguma coisa que eu possa fazer para mudar? O impulso é outro. E eu só mudei a minha maneira de falar. Eu quis criticar a sua maneira de se postar, mas eu mudei a forma de comunicar. Entendi. Marcelo, nós estamos aí chegando no finzinho da nossa conversa, mas tem uma pergunta aqui que quero fazer para você. Que sugestões práticas, de preferência, a gente pode tirar do ensinamento dado pelos Espíritos? Porque não são poucas as informações em torno do tema família. O que é que você poderia dizer para o nosso público? Aproveitando o tempo que nós temos, né, eu não poderia deixar de falar de um hábito que os Espíritos nos recomendam para que a gente consiga harmonia no nosso lar. E esse hábito é que uma vez por semana nós tomemos alguns minutos que sentemos em família, leiamos uma página edificante. Pode ser uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, se você é espírita. Pode ser uma página da Bíblia. Pode ser uma mensagem que você recebeu na rua e que era muito bonita. Pode ser, mas tem que ser uma mensagem que nos ajude a elevar o pensamento. Façamos uma prece juntos e conversemos um pouco, não para julgar o que deve ser feito ou deixar de ser feito, não para apontar dedos, mas para tentar resolver mesmo as nossas dificuldades, porque nesse momento os Espíritos nos dizem, eles estarão ali. Estarão ali nos intuindo para que a gente saiba dizer a coisa certa. Sabe, eu preciso falar uma coisa para fulano, mas como é que eu vou dizer? Eles vão ajudar você a dizer. Vão ajudar fulano a ouvir direitinho aquilo que você está querendo dizer, abrir o coração para entender o que você está tentando dizer. Isso os espíritas chamamos de Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é uma salvação para as nossas famílias e eu acho que é uma coisa imprescindível que nós tiramos do ensino dos Espíritos sobre como viver melhor com a nossa família. Marcelo, eu teria várias perguntas a fazer. E certamente você também tem. E se você tem, contato@avidaemfoco.com.br. A gente agradece pela sua assistência, pelo seu carinho, Marcelo, você, principalmente pela boa disposição em estar aqui. Muito obrigado. Fique conosco.